Fala galera, bom dia, tudo bem? Aproveitando o ânimo da manhã aqui depois de um pedal, uma horinha de treino, resolvi contar uma história pra vocês e aí depois ver se faz sentido. E em 2015 eu comecei a pedalar. Eu sempre gostei de bicicleta, mas em 2015 voltou essa febre aí da galera pedalar. E aí eu voltei a pedalar, né? Comecei a pedalar 1 km, 10, 20. E aí comecei a treinar quase que todo dia, pedalava 50, 100 km por dia. E fui expandindo isso, né? Comecei a fazer provas longas de 100, 200, 300, 400. E aí eu concluí uma prova de 600 quilômetros que eu fiz em 2016, que foi pedalar todo o litoral norte, né? Saindo de Bertioga, indo até Paraty e depois voltando para Bertioga de novo. Deu 600 km em 37 horas, se eu não me engano. E aí o que acontece, né? A nossa mente, ela sempre está puxando a gente para o nosso lado confortável. E para nossa mente é fundamental que a gente poupe energia, que a gente fique na nossa zona de conforto. E aí quando eu concluí essa prova de 600, eu fiquei um tempinho sem pedalar, né? Comecei a ficar preguiçoso. E aí eu voltei a pedalar e fui fazer outra prova de 600, essa de Bauru a Pirassununga, alguma coisa assim, e de volta. E aí no meio da prova eu acabei desistindo, né? O meu corpo acabou me sabotando e a minha mente, e eu acabei, né, não concluindo essa prova, parei com 300 km. E aí depois eu fui, né, voltei a treinar e fui fazer uma prova de 1.000 km no dia 7 de setembro de 2016. E aconteceu a mesma coisa, quando chegou com 300 km eu comecei a passar mal, enfim, tive que abandonar a prova também com 1.000 km que eu não concluí, né? E aí o que aconteceu? Essa prova de 1.000 que eu abandonei virou um fantasma para mim. Começou a pesar muito na minha vida, eu dormia, eu sonhava, e enfim, virou um fantasma de verdade. E no dia 22 de setembro, né, de 2016, teria outra prova em Floripa, né, 1.000 km lá em Floripa. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a treinar e me inscrevi para essa prova de Floripa, para fazer os 1.000 lá que saía de Floripa, ia até Gramado e voltava para Floripa de novo. 1.000 km para realizar em 75 horas. E aí eu fui para Floripa, né, treinei, me preparei e fui para Floripa. E aí comecei a pedalar, né? A gente saiu de Floripa, sentido Gramado. Antes de chegar em Torres, eu estava pedalando, tinha mais ou menos uns 300 km, e eram umas 11 horas da noite, eu caí, né? Me desequilibrei da bike, caí no meio da BR, bati a cabeça, me machuquei, entortei a bicicleta. E aí mais uma vez a minha mente falou, cara, abandona, já era. Eu falei, poxa, não é possível, né? Quase na mesma distância da outra prova, aí já veio aquela lembrança da frustração. E aí eu pensei, cara, eu vou esticar até o hotel, né? Porque a gente tinha uma parada no hotel para poder tomar banho, para poder jantar. E aí eu fui até o hotel todo machucado, com dor e tal. Cheguei no hotel, tomei uma sopa, tomei um banho. E aí eu tentei dormir, mas eu não consegui dormir de tanta dor, dei uma cochilada. Acordei, e aí aquela dor que eu bati a região da bacia. Uma pessoa me deu um spray de gelol, eu tomei alguns remédios. E falei, eu vou pedalar e vou ver o que acontece. De repente o sangue esquenta e aí eu consiga continuar. E aí eu saí tremendo de dor, né? Pensando o tempo todo em desistir, mas eu falei mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E aí eu concluí 1.000 km. Pedalei 1.000 km em 72 horas. Machucado, eu fiz 700 km. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir fazer. E por que eu tô contando essa história para vocês? Porque na nossa vida é assim que as coisas funcionam. A nossa mente, ela tá remetendo a gente sempre para a zona de conforto. E nem sempre a gente se dedica e se determina para fazer o que a gente realmente quer, né? A gente faz o que às vezes é confortável e é conveniente. E aí eu concluí essa prova de 1.000. E mais uma vez, o que aconteceu? Eu parei de pedalar em 2016. Pedalei, fiz mais uma prova de 300, algumas coisas mais até o final de 2016. E acabei parando de pedalar, né? Em 2017 eu comecei a estudar bastante, comecei a trabalhar muito, comecei a me dedicar bastante para minha empresa. E aí eu abandonei o pedal, né? Sendo que era uma coisa sensacional, né? O pedal para mim, ele cuida da minha mente, cuida do meu corpo, cuida de
vários aspectos aí para eu poder viver melhor. Em 2017 eu não pedalei, em 2018 eu fiz alguns pedais e agora em 2019 eu voltei. E aí o que eu quero dizer de novo? Eu voltei agora em 2019 e aí eu voltei a treinar. E aí eu voltei a treinar e o treino ficou muito mais fácil, né? O treino é muito mais produtivo, o treino é muito mais eficiente. Mesmo eu, no começo dos treinos, quando eu não tinha nenhuma condição física, né? Porque a gente tem que se adaptar de novo. Só que a minha mente, ela acreditava. E ela acredita no meu potencial e ela sabe onde eu quero chegar. Aqueles 1000 km, aqueles 600 km que ficou gravado na minha mente, eles me remetem a eu pedalar e fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Esses dias mesmo eu saí da minha casa e pedalei 100 km em 4 horas, fiz um treino super tranquilo, fiz um treino que, enfim, por eu estar sem condições igual eu tinha antigamente, foi um treino bem suave. E qual que é o resumo dessa história? Qual que é a sacada? É que a partir do momento que a gente acredita que a gente é capaz de alguma coisa, que a gente grava isso no nosso inconsciente, que a gente se vê merecedor e capaz de fazer as coisas, e a gente vai atrás disso, a gente alcança o resultado que a gente quiser, né? Eu tô contando para vocês essa história minha, que é da minha vida, né? Aconteceu comigo, eu tenho fotos, tenho gravação de tudo isso, e aconteceu comigo. E aí eu entendi que faz sentido em todas as outras áreas da minha vida eu também buscar resultados extraordinários, né? Porque se você parar para pensar lá, para pensar 1000 quilômetros pedalados, tem vezes que as pessoas nem de carro nem de avião as pessoas não chegaram a viajar isso. Então imagina você pedalar 1000 quilômetros em 72 horas, né? E aí eu tô traçando isso e tô fazendo isso e tô buscando esses resultados extraordinários na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida conjugal e nas outras áreas da minha vida eu tenho buscado melhorar e buscar os melhores resultados, porque eu sei que quanto mais eu crescer, quanto mais eu aumentar a minha zona de conforto, quanto mais eu expandir, mais fácil as coisas vão ser. E aí eu vou aproveitar e vou dar um outro exemplo que não aconteceu comigo, mas vocês podem pesquisar na internet, que é uma coisa que muitas pessoas querem. O Donald Trump, por exemplo, ele é um cara, ele é o presidente hoje dos Estados Unidos, mas ele durante a vida dele ele construiu, né, uma estrutura na vida dele, mentalmente principalmente, de ser bilionário, né? No passado ele foi milionário, e aí não sei se foi em 98, em 2008 que teve a crise dos Estados Unidos, acho que foi em 98, ele faliu, né? E por ele ter uma mente expandida, financeiramente falando, por ele ser milionário, ele não se conformava com menos do que aquilo. Então ele faliu. E hoje ele é muito mais rico do que antes dele ter falido. Hoje ele é bilionário, hoje ele é presidente dos Estados Unidos, ele é o que ele é. E isso está disponível para todos nós, desde que a gente plante isso na nossa mente como uma verdade, né? A parte financeira geralmente ela é uma limitação para as pessoas, porque muitos de nós não tivemos uma convivência muito grande com pessoas milionárias, nós mesmos não tivemos muita convivência com altos valores. E acaba sendo uma crença que acaba limitando a gente, e se a gente não ressignificar, a gente não consegue expandir. Beleza, galera? Então eu quero compartilhar isso com vocês, espero que faça sentido, que vocês busquem expandir a sua mente ao máximo possível, cada um com seu objetivo, cada pessoa tem um objetivo diferente, uns querem dinheiro, outros querem, enfim, outros tipos de sucesso. E entenda, a partir do momento que você alcançar aquilo lá, que você expandir até aquele ponto, nunca mais a sua mente volta ao que era antes. E você merece tudo que é melhor, tudo que for de extraordinário desse planeta. O universo não tem escassez de nada. Quem tem escassez é a nossa mente. Nós traçamos escassez ou nós traçamos liberdade ou abundância e prosperidade. Tá tudo disponível, então vai buscar o que é melhor para você. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Se isso faz sentido para você, compartilha com mais pessoas, ajude como você puder e vamos aí, vamos crescer. Um abraço.